E eu consegui um negócio muito doido, que eu consegui usar a carreira acadêmica guiada pela minha curiosidade. Então, eu fiz uma formação em educação física, depois eu fiz uma especialização em fisiologia do exercício. Na época eu estava como atleta de alta performance, então, né, a minha vida inteira foi voltada para isso. Quando eu fui para sociologia, eu estava tocando projetos de educação, inclusão social e apoio a jovens em situação de vulnerabilidade. Então, eu queria levantar métricas e indicadores para esse tipo de projeto. E aí eu fui buscar uma pós-graduação na sociologia, né? Mandei projetos de pesquisa em várias universidades no Brasil, e o pessoal extremamente preconceituoso, né? Eles falaram para mim assim, não, mas você é da educação física, você não tem bagagem de leitura para vir para ciências sociais, não. Eu falei, mas o projeto de pesquisa está aí, tá, a bibliografia está aí, pô, você está aí é porque eu já li. E os caras, aí eu peguei, eu traduzi o mesmo projeto e mandei para fora, eu fui aceito em mais de 5 universidades. Então, assim, o Brasil é muito atrasado nesse sentido, mas eu tive essa sorte de conseguir, desde a graduação até o doutorado, conseguir estudar o que a minha curiosidade pedia. Isso teve alguns custos na minha vida, obviamente, né? Eu abandonei a dimensão econômica da minha vida, eu abandonei. Eu fiz várias, enfim, eu fui muito no peito e na raça, né? Até eu entender isso, custou um pouco. Mas esse que nós estava falando da pré-escola e do fundamental é uma coisa violenta. Vou usar esse adjetivo aqui, se você não entender. A gente é um pequeno aqui em casa, né? O Érico, e ele estava numa escola montessoriana desde pequenininho. Tem horta, tem pomar, tem as brincadeiras lá de fora, né? Dentro de um centro urbano, é uma das melhores opções para uma criança. Aí ele tem convívio na praia, gosta de pescar, ele adora ver o pessoal fazer a pesca com a tarrafa, com o molinete, enfim, ele gosta muito, ele gosta de carpintaria, né? Então ele é um menino muito curioso, muito manual, assim, e muito inteligente. E aí a gente teve que fazer uma escolha agora que a gente está nesse processo de transição, escolhendo, né, buscando um lugar definitivo, que a gente até pode comentar sobre isso depois, mas, cara, a gente teve que levar ele para uma escola de ensino fundamental e ele voltou de lá amedrontado, porque não tem, é tudo sala de aula, é tudo fechado, é tudo um monte de criança de tudo que é tamanho, aquela maluquice, né? O menino pequeno, estava acostumado com a escola pequena, acostumado com tudo muito pessoal. E aí, a partir do fundamental, começa essa desassociação que você estava mencionando aí, porque fica tudo impessoal. A criança passa a ser só um número ali dentro daquela confusão ali, e ele está ali já sendo preparado para ser força de trabalho. Força de trabalho para quem? Por quê? Onde? Como? O contexto, né, dessa força de trabalho nunca é questionado. E aí, assim, pega o menino ali já, né, na pré-adolescência, depois vai para o segundo grau, e o objetivo de vida dele é passar no vestibular, mas para quê? A gente tem um dado no Brasil assustador, que mais de 80% ou 90%, se eu não me engano, vocês me perdoem aqui a imprecisão do dado, mas é um dado altíssimo, né? A maioria das pessoas que vai para a Universidade Federal não atua no primeiro curso de escolha. Isso é um gasto do dinheiro público absurdo. Mas por que isso acontece? Porque a gente joga um jovem ali que não tem a menor condição de escolher uma carreira para a vida dele, ele não sabe nem o que ele quer ainda. E ele não tem, como você falou, o básico para a vida, que é aquilo que eu estava falando para a professora aqui do Rio Grande do Sul, que é uma pessoa que olha para o seu ambiente à sua volta, consegue construir, consegue plantar, consegue colher, consegue sanear o esgoto. Né? A gente deveria fazer isso. Todo animal consegue fazer isso. E aí tem um lance que eu acho que eu queria fazer uma provocação aqui para você comentar, que de certa forma, como eu também fui muito acadêmico durante muito tempo, eu tive que ir recuperando manualidades, né? Eu só não fui mais abstrato porque durante muito tempo eu fui atleta, então eu tinha minha corporealidade era muito forte. Mas no que tange coisas básicas, resolvedores de problema, como você estava falando aí, muita coisa eu estou até hoje aprendendo, porque a educação é muito abstrata, como você colocou, né? Mas a provocação que eu faço é a seguinte: todo animal sabe fazer um ninho, todo animal sabe se virar. Aonde foi que a gente ficou tão soberbo que a gente acha que a gente não é um bicho, né? E ao mesmo tempo a gente abstraiu tanto as necessidades básicas, né? Porque pouquíssimas pessoas hoje sabem olhar para as áreas essenciais, né?
a casa, a comida, a água, a saúde e a locomoção, né, a mobilidade de um lugar para o outro. Mas eu vejo que quando a gente começa a trabalhar com a mão, principalmente o pessoal que entra pela bioconstrução, eu acho que dá uma acionada em alguma coisa muito ancestral na pessoa, porque e uma situação também de empoderamento, né? Eu acho que a pessoa dá um clique nela que ela fala, não, peraí, eu dou conta de fazer isso aqui. Eu sei fazer minha casa. Eu sei construir alguma coisa, né? Você percebe essa retomada de uma coisa que é mais profundo do que só essa dualidade assim de abstração e manualidade? Que eu acho que tem um negócio que é mais profundo que isso, né? Eu sempre digo que a gente tem que estudar a história para a gente poder compreender o presente. Se a gente não estuda história, não se aprofunda e não busca, principalmente hoje, né, com tanta capacidade de acessar informação de qualidade, né, que a gente tem hoje em dia, a gente não depende da escola para aprender história. Inclusive, a história que é ensinada na escola não tem uma finalidade de pensamento crítico, ela tem a finalidade de você armazenar informação para você passar na prova do vestibular. A história que eu falo é acessar pessoas pensantes com pensamento crítico que falam sobre história, né? Ler livros de história ou ler livros que permeiam história. Então, a gente vai voltar, retroceder e vai entender onde que a educação desse modelo atual foi estabelecida, né? Então, existe um momento chave que a gente precisa compreender, que é o que eu insisto com meu filho, né, e com as outras pessoas que eu estou sempre conversando, para poder entender o que foi a Revolução Industrial e qual foi o papel da Revolução Industrial na formatação desse mundo atual do jeito que ele está hoje, assim, como que essa semente germinou e cresceu e virou um super monstro que hoje em dia não é nem minimamente questionado sobre as suas raízes e os seus propósitos, né? Então, vamos imaginar o que que era o mundo até... Quanto que dá a Revolução Industrial? Você lembra? Mais ou menos qual que é a 1800 e... 1700, não, 1750 para frente. 1750, quase 1800 ali, né? É, 1750. Existe o surgimento na Inglaterra, principalmente, né? Devido a uma série de fatores que fizeram com que a Inglaterra acumulasse metais preciosos, né? Devido ao saque, à pirataria, à colonização, ao genocídio e à tomada de territórios sobre vários povos. Então, a gente começa daí para as pessoas entenderem como que isso surge, né? Só vou fazer um pequeno gancho só para vocês entenderem. Não sei se vocês, a maioria sabe que o ouro que foi extraído de Ouro Preto, a maior parte dele, na verdade, financiou a Revolução Industrial na Inglaterra, porque havia um tratado entre Portugal e Inglaterra de troca de vinho, que era uma matéria-prima. É curioso, porque uma situação bem parecida com o que o Brasil vive hoje. Assim. Eles trocavam vinho por tecidos. Por quê? Porque a corte necessitava de, para poder manter ali toda a aparência, os luxos e tal, eles necessitavam das roupas que eram muito luxuosas e eles não produziam. Então eles compravam na Inglaterra. Só que havia uma disparidade tremenda de valores, né? Vendia um produto muito pouco beneficiado por um produto tecnologicamente mais avançado e se pagava grande parte disso com ouro que vinha principalmente das colônias, principalmente um dos principais lugares que se retirou muito ouro foi de Ouro Preto. E uma parte desses metais que Portugal, que fez a mesma coisa, né, colonizou, roubou, saqueou e matou diversos povos para poder acumular sua riqueza, que fez isso muito mal e depois não conseguiu gerir isso corretamente, mas esse recurso, ele foi um dos que financiou a Revolução Industrial, porque aí os ingleses acumularam muitos metais e com isso acumularam também diversos tipos de conhecimentos, financiaram vários pesquisadores, vários cientistas, várias pessoas com capacidades intelectuais fora da realidade, fora do comum, digamos assim, né? Que conseguiram desenvolver uma série de artefatos, diversos maquinários que simplesmente fizeram uma grande virada de chave na história da humanidade. Um desses foi os fornos de alta temperatura, né? Que conseguiram fazer uma fundição de metais que antes não existiam. Com a fundição de metais, você cria ligas novas que permite criar novos equipamentos, novas máquinas. Uma dessas máquinas é a máquina a vapor, que é o início, antes do petróleo,
surgir, que é um outro papo, mais para frente, quem sabe a gente faz um outro podcast falando sobre petróleo também, mas antes do petróleo, a primeira grande revolução que conseguiu fazer com que uma máquina conseguisse gerar uma força de trabalho absurda que vários seres humanos teriam que ser necessários para poder executar aquilo, foi a máquina a vapor. Essa máquina a vapor criou uma potencialidade de geração e transformação de matéria-prima no mundo. Jorge, Quer falar? só um parênteses na sua contextualização, né? Pouca gente leva em conta também o seguinte, que nesse período da Revolução Industrial, tem algumas coisas importantes aí para o Brasil, né? Teve uma revolução muito grande no Caribe, da questão do levante, né? Das várias etnias africanas que foram forçadas para a escravidão. E enquanto isso estava acontecendo aqui, os levantes, né? A revolta dos malês, que foi uma revolta grande que teve aqui na Bahia, inclusive coisas interessantes, por exemplo, eles eram alfabetizados em árabe, né? Então o pessoal não conseguia entender a inteligência da organização deles. E a coroa portuguesa estava morrendo de medo porque eles estavam se organizando muito rapidamente, né? E acontecendo várias revoltas dos povos que haviam sido forçados para a escravidão. E aí, nesse período de começo do 1800, a expansão napoleônica também, Portugal se pelando de medo e negociando essa riqueza, inclusive na geopolítica, para não ser dizimada ali pelo avanço napoleônico. Mas dentro disso tem uma outra questão que o pessoal precisa entender, que nós somos produto do nosso meio energético. As pessoas têm uma dificuldade de aceitar isso hoje. Essas fornalhas, elas já eram alimentadas com carvão mineral, que já é um fóssil, que antecedeu a questão do petróleo, mas já era um combustível fóssil, o carvão mineral, porque ele é muito mais denso energeticamente do que simplesmente queimar madeira, né? Então Sim. teve toda essa conjuntura, né, que leva as nossas riquezas para lá e permite esse avanço, que o pessoal acha que esse avanço ele é resultado de uma genialidade daquele povo, não tem nada a ver com isso. Foi um acúmulo Tem de também, tem condições. também. Existe genialidade de algumas pessoas muito com capacidade intelectual e de criatividade, mas isso só é possível pelo contexto que eles viviam. Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo, mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.